Uma boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos juntos aqui no Verbo Jurídico. Quem é que tá aí? Quando vocês vão entrando, eu vou colocando aqui o título da nossa live. Vani, querida, tá sempre aqui a Vani, minha amiga Vani. E aí, beleza? Quem é que tá ali? A Tati Marcondes. E aí, Raul, meu amigo. Lilian, tudo bom, Lilian? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Marcel, e aí, Marcel Schneider, meu amigo. Vamos colocar aqui, ó, prova oral, delegado RS, com o @prof. Alexandre Salim. Publicar. Vamos lá, fixar comentário. Prova oral delegado RS com o @prof. Alexandre Salim. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bom? Ô, Cris, querida, obrigado, tá? E aí, Diego, como é que tá, meu amigo? Simples Daniel. E aí, Lívia, tudo bom, pessoal? Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal estar aqui com vocês, tá? Eu acabei de sair de uma aula aqui de revisão, uma aula de pré-prova para a Polícia Federal. Olha só o pessoal entrando, que legal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Roberto Canuto, tudo bom? Ronaldo, RS, meu amigo. Maria Isabel, Victor. Legal, pessoal. Vamos entrando, tá? Eu acabei de fazer uma mega aula de penal aqui na nossa revisão. O pessoal da Verba aqui do Pedagógico está fazendo uma promoção aqui super legal de revisão para a prova da PF, que será neste final de semana, o próximo final de semana agora, né? Uma semana inteira de revisão completa aqui com várias disciplinas e nós começamos hoje com penal, né? Nath Santos, e aí, prof. Thiago, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, né? E eu acabei de sair da aula e vim aqui conversar com vocês então. Edgar Galvão, como é que vocês estão? Bom, vamos falar um pouquinho o cara do direito penal, ô Victor, e aí, meu amigo? Que legal. A Gil Karina tá aí, Christian Tobias tá aí. Bom, vamos lá. Nós vamos conversar. Beli, tudo bom, querida? Bifrank. É a Bianca? Deve ser a Bianca, né? Tudo bom, Bianca? Mone, tudo bom? Lid 8600. E aí, Lid 8600, tudo bom? Mariana Ferraz, que legal. Gil Karina. Nós vamos começar conversando sobre um caso concreto que tem aparecido muito na questão da mídia, que tem gerado muitos comentários penais e processuais penais, que é o atentado contra o candidato Bolsonaro, tá? E aí, Bianca, tudo bom, querida? Tudo bem? É você, né? Bifrank, deve ser a Bianca. Não consigo ver aqui, tá entrando muita gente, mas deve ser você, né? Saudade tua, né? Não tenho te visto mais nas nossas aulas. Onde é que tu anda? E aí, concurseira Corregedoria Geral, será? Hein, concurseira Corregedoria Geral? CG, Corregedoria Geral, né? Guilherme Oliveira. E aí, Guilherme? Como é que tá, meu amigo? Tudo bom? Conseguiu resolver aquilo que você queria? Splash tá aí. Chegou, tô vendo. Carneiro, meu amigo Carneiro Freuds, como é que está? Esse caso do Bolsonaro, tá? E por favor, pessoal, sem nenhuma conotação política, tá? Eu não quero saber da questão política, não quero saber se é direita ou esquerda, eu não quero saber quem é que vai ganhar a eleição. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para discutir a questão em tese, tá? A questão técnica, penal e processual penal. Então, em termos de direito penal, está correto o que está acontecendo nesse caso? Nesse caso concreto, está correto o enquadramento? Um beijo, meu amigo Splash. Legal, cara. Valeu, tá? Quer dizer, eu vou defender aqui para vocês que não. Eu vou defender, e por favor, nada contra o delegado do caso, a juíza do caso, eu vou defender que não está correto o indiciamento, que o delegado tomou ali, que ele decidiu ali no APF, no auto de prisão em flagrante, e que a juíza homologou. Então, para mim, tá?
Matheus, Camila, Beato, sejam bem-vindos. E aí, Matheus Ramé, meu querido? Eu sustento que não está correto o indiciamento do delegado. Eu sustento que não está correta a homologação da juíza com base, tá, no indiciamento do delegado. Meu amigo Tourinho, doutor Salim, estamos com saudade das suas aulas ESMAF. O meu amigo Epaminondas Tourinho, eu já disse para ele tem um sobrenome de peso, esse meu amigo Epaminondas. O Epaminondas é... E aí, eu não quero errar, meu querido. É do Recife? De onde é que você é mesmo que eu não me lembro? Você não é do Rio Grande do Sul, né? E ele é um dos meus alunos ali da ESMAF. Que legal, né? Muito bom. Flavinha Azevedo, e a Flavinha... Flavinha é uma querida, sabe muito penal. A Flavinha é minha aluna na Fundação Escola Superior do MP de Minas Gerais, né? Que legal ter vocês todos aqui, tá, pessoal? Sergipe, um beijo pro pessoal de Sergipe, tá? Paulo Rodrigo Vieira, seja bem-vindo. Evandro, seja bem-vindo. Legal, Tourinho, bom te ter aí, tá, meu amigo? Eu sustento que o delegado federal errou. E, por favor, com todo respeito, tá, pessoal? Nada contra. É uma questão técnica. Eu acho que o indiciamento dele não foi correto. É a minha posição, é a minha visão. E acho que a juíza que homologa o flagrante, ela também erra quando ela acaba homologando com base naquele indiciamento, tá? Nós temos um delegado federal e uma juíza federal ali naquela questão. E aí, Betinha, boa noite. Tudo bom, querida? Vamos lá, então. Marta, tudo bom, querida? Tamo junto, meu amigo Paulinho. Vamos lá. Bom, qual foi o indiciamento naquele caso? Nós estamos falando então, e como eu disse para você, sempre em tese aqui, tá? Não nos interessa a questão política, não nos interessa a questão Bolsonaro em si, nos interessa um fato que está relacionado ao mundo do direito penal. É isso que nos interessa. Um fato relacionado ao mundo do direito penal. Então, este fato... Onde que ele deve ser enquadrado? Porque, vejam, o delegado de polícia federal, ele acaba enquadrando este fato na Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional. A Lei 7170 de 83. E a pergunta que eu faço para vocês, o que vocês acham? O delegado de polícia federal, ele acerta? No momento em que ele diz que o crime é o crime do artigo 20 da Lei 7170 de 83, a Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, pessoal. Bom, em primeiro lugar, o que nos diz o artigo 20? Eu estou com a lei aqui, peguei o vadão aqui do verbo jurídico, olha só, o nosso vadão interativo. Estude videoaulas com os melhores professores. Que legal. Onde é que está o penal? Ah, tá ali. Muito bem. Bom, eu peguei o VAD do verbo, eu estou abrindo aqui na página 1355, o artigo 20, ele diz assim, pessoal: devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Pena de 3 a 10, tá? E aí, Ju, seja bem-vinda. Lindo! E aí, lindo? Que bom que você tá aí, meu amigo lindo, Marli Maquette. Oh, meu amigo lindo. Rivelino, esse é craque. E aí, Rivelino? Renatinha, seja bem-vinda, todos sejam muito bem-vindos, tá? Bom, o delegado de Polícia Federal, neste caso, do atentado contra o candidato Bolsonaro, enquadra aqui. Artigo 20 da Lei 7170 de 83, a Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional. Boa noite, Renatinha, boa noite. Bom, vamos lá. Quais são os verbos, minha querida Denise, hein? Olha lá. Data vênia, o Delta não considerou regras gerais de direito penal. Concordo contigo, Victor. Concordo contigo. O Delta ali me parece pisou na bola. Com todo respeito, tá? Nós estamos analisando simplesmente uma questão técnica, tá? Olhem só. A questão do artigo 20 diz assim: devastar não é o verbo. Saquear não é o verbo. Extorquir não é o verbo. Roubar não é o verbo. Sequestrar não é o verbo. Manter em cárcere privado não é o verbo. Incendiar não é o verbo. Depredar não é o verbo. Provocar explosão não é o verbo. Praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo. Praticar atentado pessoal. Só que cuidem. Por inconformismo político
Me parece que seria esta a justificativa do delta ali, né? Ou para obtenção de fundos destinados, etc. Não. Então me parece que a justificativa ali da autoridade policial federal, estamos falando para os colegas que estão entrando, daquele caso específico lá da vida real, do mundo como ele é, em que nós temos aquele sujeito que está preso, foi preso em flagrante, que desfere a facada no candidato Bolsonaro, tá? Bom, conforme consta, o delta, o delegado da Polícia Federal, teria feito o enquadramento no artigo 20, entendendo uma prática de atentado pessoal por inconformismo político. Bom, tem que ser atentado pessoal. Me perguntaram já, mas por que não é ato de terrorismo? Bom, nós temos um problema em relação ao terrorismo, porque o terrorismo que está descrito na 7170, ele só vem descrito praticar atos de terrorismo. Só que tem só um detalhe, pessoal, a lei 7170 não diz o que é terrorismo. Ela diz que é crime praticar atos de terrorismo, mas não diz o que é terrorismo. Hein, meu amigo Tadeu? Ela não diz o que é terrorismo. Então o artigo 20, neste particular, da prática de atos de terrorismo, pessoal, ele era, estou falando no passado, o exemplo privilegiado quando nós justificávamos ofensa à taxatividade penal. E aqui eu abro um parêntese, já que nós estamos nos preparando, esse é o foco da nossa live de hoje, para a prova oral delegado de polícia Rio Grande do Sul. Esse é o nosso foco. A prova delegado de polícia Rio Grande do Sul, a prova oral, tá? Esse é o nosso foco, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Muito bem. O princípio da legalidade ou da reserva legal, ele tem algumas funções. São algumas proibições que decorrem da sua correta interpretação. Quais são os postulados do princípio da reserva legal? A lex prévia, a lex scripta, a lex stricta e a lex certa. Pela lex prévia, nós temos o princípio da anterioridade penal, ou seja, a necessidade de uma lei anterior ao fato que se quer punir. Com isso, se proíbe a retroatividade contra o réu, a retroatividade da lex gravior. Então esse é o primeiro postulado, é o princípio da anterioridade penal. O segundo postulado é a lex scripta, a lei escrita. Vocês sabiam que isso aí caiu para promotor de justiça 2017, cadê a Vani? Tá aí a Vani? Tá, né? Vani, você não me abandonou, Vani. Vani Galas. A Vani quer ser promotora. A Vani quer ser membro do MP. Vani caiu para membro do MP do Paraná, baita concurso, 2017. Exatamente isso que eu estou falando para vocês. Caiu, então, a questão dos postulados do princípio da reserva legal. As proibições que decorrem da correta interpretação da reserva legal. Pela lex scripta, pela lei escrita, não se pode trabalhar com costume incriminador. Ou seja, proíbe-se o costume que cria crimes e comina penas. Pela lex stricta, pela lei estrita. Pela lei estrita se proíbe a analogia in malam partem. Então não é que se proíba toda e qualquer analogia. O que é analogia? É modo de integração. Ou seja, a analogia é um modo de preencher lacunas dentro do direito. É um modo de integração, não de interpretação. De integração, de preencher lacunas. A analogia pode ser a favor do réu ou contra ele. A analogia a favor do réu, in bonam partem, é permitida. O que é proibida, na verdade, é a analogia in malam partem. Oi, meu amigo Nilo. Tá? E por fim nós temos a lex certa. Então, a lex prévia, a lex scripta, a lex stricta e a lex certa. Pela lex certa nós trabalhamos o princípio da... Quem é que me diz aí? Taxatividade. Pela lex certa nós trabalhamos o princípio da taxatividade penal. Ou seja, o tipo penal tem que ser certo, preciso, determinado. O tipo penal não pode ser amplo, impreciso, vago, como é nesta parte o artigo 20 da Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, praticar atos de terrorismo. Só que a lei não dizia o que era terrorismo. Então, ao fim e ao cabo, quem é que conceituava terrorismo? Não era o legislador, era o juiz. Matou, Victor, taxatividade. Era o juiz, no caso concreto, que dizia o que era terrorismo. E, por favor, pessoal, o juiz tem que julgar. O juiz não pode legislar. Isto é inconstitucional. Então, esse artigo 20 sempre foi muito criticado, pessoal. Ele foi muito combatido. Ele era um exemplo privilegiado
de uma ofensa à taxatividade penal. Uma ofensa, em última instância, à própria legalidade, tá? Agora, é claro que isso está superado com a atual lei antiterrorismo, a 13.260 de 2016. A atual lei antiterrorismo, ela define terrorismo no artigo 2º caput, ela define atos de terrorismo no artigo 2º, parágrafo 1º, ela pune atos preparatórios no artigo 5º, ela diz que a competência federal no artigo 10, no artigo 11, desculpem, ela vai no artigo 17 dizer que o terrorismo ele é um crime equiparado a hediondo, portanto são aplicadas todas as consequências gravosas da Lei 80/72 de 90. Mas vamos voltar aqui à questão do delegado e do caso Bolsonaro. Bom, o delegado ele vai autuar aquele cidadão que pratica o atentado contra o Bolsonaro com base no artigo 20. Flavinha, vê se melhorou, querida, por favor. Vejam se está travando para todos. Ó, meu sinal parece forte aqui. Se tá bom, pessoal, eu peço que vocês mandem os coraçõezinhos, aqueles que a gente vê se tá bom, tá? Que a internet está fluindo ali, porque eu não posso ficar falando sozinho aqui sem vocês, tá? E aí, voltou? Douglas Will, meu amigo, eu tô vendo o coração, tá bom sim, né? Posso seguir então? E aí, Vani Galas, tu me autoriza? Eu vou seguir. Flavinha, que bom, querida. Então tá. O delegado de polícia vai falar na questão da prática de atentado pessoal por inconformismo político. Atentado pessoal, meu amigo Diego, por inconformismo político. Bom, pena de 3 a 10. É claro que esta pena ela vai ser aumentada até o triplo, segundo a interpretação do delegado, e me parece da juíza federal, né? Ela vai ser aumentada até o triplo se houver a questão da morte, né? Então, lesão aumenta de dobro e morte aumenta de triplo. Bom, pessoal, só que esta lei, a 7170, ela só pode ser aplicada, vou seguir meu amigo TH Garcia 13, vamos embora. Esta lei só pode ser aplicada, pessoal, se houver motivo político, motivação política. E nós temos crimes políticos próprios e crimes políticos impróprios na 7170. É um tema que diz respeito muito mais a uma prova de polícia federal. Por quê? Porque o crime político, segundo o artigo 109, inciso 4º da Constituição, ele é de competência de um juiz federal. O que é motivação política? O que atrai, portanto, a incidência desta lei? Bom, você tem que fazer uma interpretação a partir dos artigos 1º e 2º da lei. Eu vou começar de propósito com o 2º, tá? Depois eu volto para o 1º. Então nós estamos lendo juntos a Lei 7170 de 83. Artigo 2º. Vamos lá. Quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão em conta para a aplicação desta lei. 1. A motivação e os objetivos do agente. 2. A lesão real ou potencial aos bens jurídicos mencionados no artigo anterior. Eu já digo quais são. Quais são esses bens? Então eu li o artigo 2º e agora eu volto para o artigo 1º. Estamos falando da 7170 de 83. Esta lei prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão. 1. A integridade territorial e a soberania nacional. Não é o caso. 2. O regime representativo e democrático. A federação e o Estado de Direito. Estado de Direito. 3. A pessoa dos chefes dos poderes da União. Ali nós temos um candidato. Bom, eu preciso de motivação política para início de conversa. Bom, havendo motivação política, segundo o entendimento do delegado, ele aplica o artigo 20. Só tem um probleminha técnico aí. O artigo 20 é um crime pré-ter-doloso. Isto é básico dentro do direito penal. O artigo 20 é um crime pré-ter-doloso. Crimes pré-ter-dolosos são aqueles em que há dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Há dolo no antes e culpa no depois. Dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Portanto, quando nós temos ali
segundo a interpretação do delegado do caso Bolsonaro. Uma prática de atentado pessoal, isto se dá a título de dolo. Bom, não há nenhuma dúvida de que o flagrado, o conduzido, e aí meus alunos, delegado prova oral, o conduzido, o flagrado, ele investe dolosamente quando ele desfere a facada. Não há nenhuma dúvida. Agora, o resultado que está no parágrafo único, o parágrafo único diz assim, ipsis literis. Se do fato resulta lesão corporal grave, a pena aumenta-se até o dobro, ponto e vírgula. Se resulta a morte, aumenta-se até o triplo. Estes resultados, lesão corporal de natureza grave ou morte, são resultados que advêm a título de culpa. Ou seja, dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Dolo no antes e culpa no depois, pessoal. Dolo na prática do atentado pessoal e culpa na lesão grave ou na morte. Aí nós temos que pensar. O sujeito, quando desfere a facada na vítima, ele desfere a facada na vítima a título de dolo ou a título de culpa? Ainda que alguns entendam que não quis matar, que quis lesionar. Bom, mas isto se deu a título de dolo. Eu entendo que, claro, foi um dolo de matar, é a minha posição. Mas ainda que você entenda, não, foi dolo de lesionar, já que foi uma facada no abdômen, mas por favor, é uma região letal. Como é que nós trabalhamos isto, por exemplo, no tribunal do júri? E aqui quem fala para vocês é alguém que esteve à frente do tribunal do júri durante mais de uma década, né? Na minha atividade de promotor criminal. Bom, nestes casos, há critérios objetivos em que nós trabalhamos com a região das lesões. A região das lesões em que a vítima é atingida. Então, lesões no rosto, lesões na região do abdômen. Quer dizer, alguém que não quer matar, então vai lesionar no pé, vai lesionar na mão, vai lesionar no braço, vai dar uma facada. A vítima estava sobre os ombros de uma pessoa, na perna, na panturrilha. Mas não, vai direto ao abdômen. Então, para mim, é inequívoco o dolo de matar. Pronto. Só aí já se afasta a questão do artigo 20 na sua forma majorada. O seu resultado majorado. Porque o resultado majorado, senhoras e senhores, ele advém a título de culpa. O artigo 20 pressupõe dolo no antes e culpa no depois. O artigo 20 da lei especial, o cara do júri já fez sucesso em Santa Maria. Ô, Guilherme, meu amigo. E aí, meu amigo Guilherme, tudo certo? Como é que tá? Tudo tranquilo? Como é que tá essa grande Santa Maria? Fiz um júri em Santa Maria, o Guilherme viu lá, em que o acusado, ele era presidente da Associação Espírita de Santa Maria. Te lembra, Guilherme? Não foi fácil. O réu era presidente da Associação Espírita de Santa Maria e, inclusive, já havia sido absolvido no primeiro júri. Aí o colega fez uma baita apelação, o tribunal mandou o novo júri e aí eu entro para fazer o novo júri. E aí a gente, pum, consegue uma baita condenação ali, né? Bom, meus amigos e minhas amigas, para que fosse o artigo 20 da Lei 7170, nós precisaríamos que aquele resultado majorado, seja a lesão grave, seja a morte, fosse a título de culpa. Na expectativa da prova oral, pô, Guilherme, que legal que você vai estar aqui conosco na oral, tá? Seja a título de dolo, fosse a título de culpa, não a título de dolo. Se naquele caso concreto do Bolsonaro o sujeito tem dolo quando ele desfere a facada, não pode ser o artigo 20. E mais, pessoal, haveria, obviamente, aqui uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Aquilo que nós estudamos na seara do garantismo positivo e do garantismo negativo. Olha a ponto de prova oral, delegado de Polícia Rio Grande do Sul. Quando nós estudamos o garantismo negativo, olha o Ferraioli, o meu mestre, o meu orientador no meu doutorado em Roma, Luiz de Ferraioli, o pai da teoria do garantismo penal. Quando nós estudamos o garantismo positivo e o garantismo negativo, nós estudamos a proporcionalidade. No garantismo negativo, a proporcionalidade é trabalhada como proibição do excesso. E no garantismo positivo, a proporcionalidade é trabalhada como proibição da proteção deficiente. O que significa esta seara positiva do princípio da proporcionalidade ou do garantismo? Proibição da proteção deficiente.
O Estado não pode tutelar de maneira insuficiente direitos fundamentais. O Estado não pode tutelar de maneira deficiente direitos fundamentais, direitos humanos. Se nós entendêssemos que uma morte dolosa pudesse ser enquadrada aqui no 20 da Lei 71/70, nós teríamos aqui um homicídio doloso com pena de 3 a 10. Não dá. Com pena de 3 a 10. Drica, querida. Lá no artigo 121 do Código Penal, a pena é de 6 a 20. A pena é de 6 a 20, na forma simples, na forma qualificada é de 12 a 30. E eu vou entender aqui no 20, de 3 a 10. Aumentada de dobro ou de triplo. Isto fere a proporcionalidade. Então é claro que o enquadramento não está correto. No âmbito penal, como é que nós vamos enquadrar o caso do Jair Bolsonaro, em que ele é vítima? E alguns me dizem assim, professor, isso aí não tem que ir para o STF, por causa do foro privilegiado. Um dos pontos que nós vamos trabalhar muito na prova oral, delegado de polícia Rio Grande do Sul, Eliane, um beijo, querida, é a questão da competência. E dentro da competência, a questão da competência em razão da pessoa. A competência pode ser em razão do lugar, é relativa. Em razão da matéria, é absoluta. E em razão da pessoa, que também é absoluta. A competência em razão da pessoa é aquilo que nós conhecemos como foro privilegiado. O foro especial por prerrogativa de função. Só que o foro privilegiado, ele vale quando nós temos uma autoridade autora de crime. E não vítima de crime. O Bolsonaro foi a vítima, isso não desloca a competência. Se ele tivesse sido autor de crime, bom, aí sim se veria. Se é o STF ou se não é. Ué, não é sempre o STF? Bom, calma lá. Nós temos que conversar sobre o entendimento novo do STF, lá de maio de 2018, em que nós temos apenas hoje no STF deputados federais e senadores que praticam crimes funcionais no exercício do mandato. Mas isso a gente vê depois, né? Então vejam, o que desloca a competência não é o fato de ele ser vítima, é de ele ser autor. Então isso aí não tem nada a ver. Onde é que nós vamos enquadrar corretamente este fato? No Código Penal. No Código Penal. Ah, professor, mas tem motivação política, por isso que o motivo é torpe. Alguns sustentam que o motivo ele é fútil. Bom, a questão da torpeza e da futilidade é uma questão absolutamente subjetiva, né? A torpeza, o que é a torpeza? É a repugnância. Torpeza significa aquele motivo vil, ignóbil, aquele motivo que causa ojeriza à sociedade. Isso é motivo torpe. Motivo torpe é o que causa repulsa, causa asco, causa nojo à sociedade. Matar por racismo, matar por uma questão de homofobia. No caso da Suzane Richthofen, matar os pais para pegar a herança dos pais. Isso é motivo torpe. E o motivo fútil, olha aí meu amigo Victor, é o motivo desproporcional. Motivo fútil é um motivo bobo. Motivo fútil é um motivo insignificante. É aquele motivo tão pequeno que não poderia levar à morte de um semelhante. É matar por uma discussão de futebol. É matar um caso em que eu atuei de Maria da Penha no júri. É um caso de feminicídio, em que ele mata a esposa porque ela deixa queimar a comida. É, pessoal, ele mata a sua própria esposa porque ela queima comida. Isto é a futilidade. Bom, nós temos Hungria, por exemplo, defendendo que é futilidade. Nós temos outros autores defendendo que, neste caso, haveria torpeza. Seja a torpeza, seja a futilidade, o certo é que nós teríamos um homicídio qualificado. Não tem nenhuma dúvida. Um homicídio qualificado pela motivação. A motivação política, e eu particularmente... eu denunciaria pela futilidade, tá? A motivação política como sendo esse motivo que não poderia levar à morte de um semelhante. Uma discussão política, o inconformismo político, porque ele é de direita ou porque ele é de esquerda, isto é o homicídio qualificado, me parece, pela futilidade. Há quem entenda que é torpeza. Bom, mas o homicídio já estaria qualificado por este motivo. Mas nós teríamos ainda uma qualificadora objetiva. Professor, e podem conviver duas qualificadoras? Podem. Se uma é subjetiva e a outra é objetiva, podem. É o mesmo raciocínio que você faz para o homicídio híbrido, que ao mesmo tempo é qualificado e privilegiado. O homicídio pode conviver quando for qualificado e privilegiado? Pode, desde que a qualificadora seja objetiva, né? Pois bem, é o mesmo caso das duas qualificadoras. Aliás,
O STJ vem decidindo que podem conviver a torpeza com feminicídio na hipótese do inciso 1. Torpeza com feminicídio. Torpeza com feminicídio na hipótese do inciso 1. Porque o feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º-A, ele pode advir da violência doméstica e familiar ou ele pode advir do menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A primeira hipótese para o STJ é objetiva, a segunda hipótese, conforme prevalece, é subjetiva. Muito bem. Então nós poderíamos ter a questão da dissimulação. É um sujeito que vai se infiltrar na passeata do Bolsonaro. Eu defendo que deve haver a dissimulação. Dissimulação é esconder o seu propósito criminoso. Isso é dissimulação. É esconder o propósito criminoso. Então eu vou lá, eu pego uma bandeira, eu ponho uma camiseta, eu faço uhuhu, eu também voto nele, eu tô no meio da galera. Quer dizer, eu escondo o meu inconformismo político, isso é dissimulação para me aproximar e pum, desferir o golpe. Mas pode ser que nós tenhamos ali um recurso que impossibilita ou que dificulta a defesa da vítima. Por quê? Porque ele se aproxima como se fosse um apoiador. Enquanto o candidato está olhando para um lado, ele vai, bum, espeta o candidato com a faca. Ele apunhala o candidato. Então nós temos ali também a questão do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. Tá? Você tem então um homicídio que me parece pelo menos dupla ou triplamente qualificado. Nós temos a motivação, eu defendo que há a futilidade, há quem defenda a torpeza. Nós temos a questão da dissimulação e, para alguns, também nós temos o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima na forma tentada. Tanto faz, minha querida amiga Shirley. Isto, White Snake, é isso? White Snake Ozzy. Porra, que legal esse nomezinho, hein? Muito legal esse teu perfil. É o Ozzy de Ozzy Osbourne, hein? Veja só então. Nós temos ali um homicídio que pelo menos duplamente qualificado é. Uma pena de 12 a 30, claro que diminuída de 1 a 2/3 na forma tentada do parágrafo único do 14. Como é que o juiz trabalha essa diminuição? Ele trabalha conforme a aproximação ou o distanciamento do agente com a consumação. Quanto mais perto o agente chega da consumação, menor a redução. Quanto mais longe ele fica da consumação, maior a redução. Neste caso do candidato que foi alvejado ali, que foi atingido com a faca, ele correu risco de morte, me parece que se aproxima da consumação. Portanto, me parece que deve ser mínima a redução, 1/3. Então eu pego 12 a 30. Mas professor, tem pelo menos 2 qualificadoras, não começa em 24? Não. O juiz vai usar uma qualificadora como qualificadora. Vai usar outra qualificadora como agravante, se for prevista como agravante. Vai usar uma terceira qualificadora como circunstância negativa. Então ele não usa 2 vezes como qualificadora, tá? Não esqueça que a fixação da pena segue um critério trifásico no Brasil. E na terceira fase vai diminuir a pena de 1 a 2/3 conforme a aproximação ou distanciamento com a consumação. Nós poderíamos ainda cogitar da questão de outras circunstâncias da pena, como por exemplo o parágrafo 4º, tá? Quando, no caso do homicídio doloso, a vítima é maior de 60, me parece que é o caso, né? Nós temos uma majorante, 121, parágrafo 4º. Nós poderíamos cogitar de outros crimes, talvez até associação criminosa. Muitos de vocês receberam um WhatsApp, parece que outras pessoas participaram, então aparece aquela cena, né, em slow motion, uma mulher passando a faca, o outro vai lá e aperta o ferimento, então parece que outras pessoas participaram. Talvez, olhando de fora, nós pudéssemos cogitar de uma associação criminosa, tá? Mas tudo isso em tese. Agora, o certo é que não é o 20 da Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, a Lei 71/70. Isso é certo, porque a morte consumada ou tentada é culposa na lei especial. E no caso do cidadão que foi preso, ele busca a morte, ele quer a morte, ele age com dolo. Então isto é homicídio do Código Penal. Matamos uma parte. Matamos, meus queridos e minhas queridas, a questão penal. E a questão processual? Bom, me parece que está correto ficar no âmbito da Justiça Federal, tá? Bom, alguns dizem porque é crime político. Não, se fosse crime político, teria que ser enquadrado na 71/70.
Os crimes contra a ordem social e política, aí sim estão na 7170, mas eu estou defendendo que não deve ficar na 7170. Eu estou defendendo que não deve ficar na 7170. Eu estou defendendo que vá para o Código Penal. E no Código Penal nós não temos a questão política, tá? A questão da motivação dele vai servir como uma motivação para qualificar o homicídio, tá? Então, por que iria para a competência federal? Por que nós teríamos ali uma competência da Justiça Federal? Bom, é com base no mesmo inciso 4º do 109. O artigo 109, no seu inciso 4º, vai dizer que aos juízes federais compete processar e julgar, dentre outras coisas, os crimes praticados em detrimento de serviço da União. Em detrimento de interesse da União. O simples fato de nós termos um candidato à presidência da República já há interesse da União, já puxa o interesse da União. Tanto é assim, e eu vou citar para as senhoras e para os senhores, duas questões aqui que são importantes. Uma questão está no decreto 6381. Anotem aí, decreto 6381 de 2008. Bom, nesse decreto 6381, eu vou citar a vocês o artigo 10. Artigo 10 do decreto 6381 de 2008. Abre aspas. Os candidatos à presidência da República terão direito à segurança pessoal, exercida por agentes da Polícia Federal a partir da homologação da respectiva candidatura em convenção partidária. Abre aspas. Os candidatos à presidência da República terão direito à segurança pessoal, exercida por agentes da Polícia Federal, a partir da homologação da respectiva candidatura em convenção partidária, APF, que é o que estava acontecendo ali, tá? E além desse decreto, eu vou citar uma lei federal, a Lei 7474 de 86. A Lei 7474, que diz assim, artigo 2º, o Ministério da Justiça responsabilizar-se-á pela segurança dos candidatos à presidência da República a partir da homologação em convenção partidária. Ou seja, Ministério da Justiça, Polícia Federal. Então é claro que existe interesse da União. Porque senão não haveria deslocamento da Justiça, da Polícia Federal. Senão não ficaria sob a incumbência do Ministério da Justiça. Então existe interesse da União e mais um crime praticado em detrimento de serviço da União. Por quê? Serviço da Polícia Federal. Isto significa que nós teremos um júri federal? Sim. Sim. Isso significa que, segundo eu defendo, e eu não sou o dono da verdade, tá? Mas eu defendo que nós temos um crime de homicídio doloso, dupla ou triplamente qualificado, majorado, tentado, que é de competência da Justiça Federal. Um júri federal, neste caso do atentado contra o candidato Bolsonaro, tá? É o que eu defendo. Joia? Exatamente, meu amigo Victor, tá? Interesse e serviço da União. Qual o serviço? Segurança pela PF. Meus amigos e minhas amigas, eu estou ansioso para começar o nosso curso preparatório para a prova oral Delta Rio Grande do Sul. Muitos de vocês que estão aqui me acompanhando nesta live estão agora também ansiosos pela preparação da prova oral. Eu fui procurado nas redes sociais, eu fui procurado pelo celular, pelo Instagram, tá? Aqueles que ainda não me seguem, me sigam lá, @prof.alexandre.salim, @prof.alexandre.salim. Todos os dias eu publico questões interessantes de penal, de processo penal, de leis especiais, questões de concurso, dicas que são importantes, dicas rápidas para a preparação de vocês, tá? Toda semana eu faço lives também. Eu estou falando hoje de parte especial, neste momento das lives, né? De parte especial do direito penal. Logo, logo eu vou para processo penal. Depois eu vou para leis especiais. Então me sigam lá, @prof.alexandre.salim. Bom, nós vamos fazer um mega curso, um curso excepcional aqui no Verbo Jurídico, preparatório para a prova oral Delegado de Polícia Rio Grande do Sul.
Muitos de vocês estão apreensivos, por quê? Porque saíram agora as notas da discursiva, saíram os espelhos, desculpem, né? Foram publicados os espelhos. Muitos de vocês ainda estão na apreensão, se foram bem, se foram mal. Ainda nós teremos a questão dos recursos. Então, professor, será que eu vou para a oral ou não vou? O problema é o seguinte, você tem que se preparar e é agora para a oral. Porque no momento em que eles decidirem as discursivas, julgarem os recursos, em seguida vai vir a oral. Então nós temos que nos preparar para a oral. E nós sabemos, pessoal, que, e eu torço para que isso não aconteça, tá? Mas nós temos que trabalhar com a realidade, ainda que não dê. Isso aqui não é tempo perdido, né? O conhecimento, ele vai sendo apreendido por cada um de vocês. O conhecimento, ele vai se aprimorando, ele vai se acumulando, e você usa para este concurso, usa para um próximo concurso, e é aquele conhecimento que vai entrando, né? Como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar aqui na oral da seguinte forma. Há um tripé aqui nessa preparação. É um curso que foi pensado por mim, pela direção do Verbo Jurídico, o Dr. Ricardo, pela coordenação pedagógica, a FATEM, que é incansável aí na questão dos nossos alunos, né? Nós teremos uma primeira parte com a questão de conteúdo, revisão de conteúdo. Então nós vamos revisar conteúdo de penal e de processo penal, tá? Vamos tudo comigo. Revisar conteúdo. Então aspectos importantes a partir do que já caiu em outras provas Delta Rio Grande do Sul, tá? Teremos encontros para direito penal e encontros para processo penal, que é o que nós precisamos aqui comigo na prova oral, né, pessoal? Bom, terminada a revisão de conteúdo, nós vamos formar encontros de grupos de estudo. Então nós faremos aqui como se fosse um coaching, tá? Como se fosse um mentoring em privê aqui. Nós vamos nos encontrar, vamos fazer aqui uma roda, uma mesa redonda e nós vamos debater temas de forma aprofundada. É o que eu chamo de módulo 2 do curso, tá? É um direito penal avançado, é um processo penal avançado, onde a gente vai descer, a gente vai aprofundar aquilo que pode vir como teoria A, teoria B, teoria C, divergência, posição minoritária dentro do penal e do processo penal. E depois vamos para o módulo 3. Para a terceira parte, vamos encerrar o nosso curso de prova oral com as simulações. Então nós vamos ver como será no dia. No dia da prova, como é que eles vão fazer? Assim, é como nós faremos juntos aqui, tá? Este será o nosso curso. O curso já está formatado. Agora nós temos que ver quando será a data de início. Eu sei que muitos de vocês não moram em Porto Alegre e muitos não moram nem no Rio Grande do Sul, tá? O que vai trazer exige uma certa logística para que venham aqui. Então isso será pensado também nos encontros presenciais, que serão importantes. Nós teremos encontros presenciais tanto para o nosso grupo de estudos, tá? Quanto para as nossas simulações. Tá bem, pessoal? Bom, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês, tá? Eu estarei junto com vocês a partir de agora. Aí vocês me procurem ali no @prof.alexandre.salim, tá? Tem um livro meu sendo sorteado lá, vocês olhem no meu perfil, vejam ali nos meus posts, né? Vai ser sorteado daqui a alguns dias. Voltamos. Na quarta-feira, às 22 horas, eu estarei também fazendo uma live. Vocês vejam o banner que eu vou publicar ali, tá? O importante é nós mantermos este canal direto, este contato, tá? Estamos juntos e vai dar certo. No final, eu quero vê-los, aqueles que estão comigo fazendo o curso Delta Prova Oral Rio Grande do Sul, com essa carteirinha preta da Polícia Civil do Rio Grande do Sul numa mão, e na outra a pistola .40, tá? Que são os instrumentos de trabalho do delegado de polícia. Uma boa noite, bons estudos e aquele abraço.